Vagas de emprego estão em queda em Ribeirão Preto. Isso é o que aponta o levantamento do CAGED. O mês de dezembro fechou em déficit. Para especialistas, pode ser um reflexo da insegurança macroeconômica e também nos aumentos de impostos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho, acenderam um alerta vermelho na economia de Ribeirão Preto. A cidade fechou o último mês de 2023 em déficit na geração de empregos. Foram 9.003 admissões contra 11.451 demissões. Um saldo negativo de 2.448 postos de trabalho. É o pior resultado do ano na cidade. Isso, na verdade, é o reflexo da economia desaquecendo, né? A gente vê um mês de dezembro, onde existem muitas contratações temporárias que são formais, ou seja, elas aparecem nesses dados, então costuma ser um mês de contratações. Quando a gente olha para o que aconteceu, fica essa dúvida, né, se de fato a economia está pior do que a gente estava imaginando no geral. Essa foi a terceira queda do ano. O índice despencou quase 340% quando comparado a novembro, que criou 726 vagas. Já em relação ao mesmo mês de 2022, a queda representa 95 postos de trabalho a menos. Esse professor de economia aponta alguns motivos que podem ter impactado no índice. A economia da região está chegando no seu limite de capacidade de empregar. Esse é um diagnóstico. Só que nós podemos pensar em outras alternativas ou outras possibilidades, e entre elas, digamos assim, a descrença de que teremos um ano bom. As dificuldades econômicas que alguns estão antevendo por conta da forma de gestão do atual governo da macroeconomia brasileira. O cenário fica ainda mais preocupante quando comparados os 12 meses do ano. Em 2023, o balanço entre contratações e demissões foi positivo, em quase 6.200 vagas. Só que esse número é praticamente a metade do que foi gerado em 2022. Naquele ano, a cidade contratou muito mais do que demitiu, um superávit de 11.800 postos de trabalho. O problema é se essa queda é decorrente da expectativa, de uma expectativa negativa para o futuro. Então, nesse caso, a economia poderia ir muito mais, poderia ter muito mais fôlego, mas o receio das insanidades macroeconômicas pode levar as pessoas a pôr o pé no freio e falar, vamos esperar. Esse desaquecimento econômico está diretamente ligado ao aumento da carga tributária e queda na arrecadação. Com tantos gastos, o empresário segura os investimentos. Estão sendo anunciadas muitas medidas de longo prazo, a reforma tributária finalmente passou no Congresso, temos outras medidas positivas sendo anunciadas, mais a longo prazo. Só que a curto prazo, o que o setor empresarial recebeu é a provável reoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores mais empregadores da economia que possuem esse benefício. Vários estados aumentando o ICMS, São Paulo foi um estado que não realizou esse tipo de ação, mas temos, por exemplo, no Simples Nacional, um aumento de alíquota, ou seja, quantos empresários menores não estão no Simples Nacional. Então, é um setor importante da economia que recebeu um aumento de alíquota. E a gente pega uma economia que estava com sobra, superávit, e faz em um ano, a reversão de quase 300 bilhões de reais. Então, em um ano, sumiu o dinheiro que tinha em caixa e fechou o ano devendo. Como é que o empresário avalia isso? O risco da economia pode aumentar. Se o risco da economia aumenta, quem é que vai convencer o empresário a fazer novos investimentos, gerar novos empregos, diante da possibilidade de perder aquilo que ele tem? A expectativa do diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo não é otimista. A tendência é de um impacto mais severo na economia local e regional. Até porque empregar menos significa também menos dinheiro rodando no mercado. Quando acontece de vendas caírem, faturamento cair, isso cria-se um ciclo vicioso, um ciclo negativo, porque geram-se menos empregos, pagam-se um montante menor de salários e, claro, isso deixa de alimentar a economia regional. Então, a preocupação é grande, principalmente das empresas locais, né, que dependem muito da economia local. Toda queda de crescimento impacta na capacidade do PIB, sempre. Então, conforme vai caindo o crescimento, o PIB tende a crescer menos.
O PIB tendendo a crescer menos, a arrecadação já não vai crescer conforme se previa. Aí as contas públicas podem ter problema, ou seja, é sistêmico. A partir da hora que a economia cresce menos do que se projetou, a realidade tende a ser menos otimista ou menos adequada para os sonhos de otimismo do que se projetou. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Isaac Barreto, cientista político, conosco já no nosso canal digital da Clube. A gente segue falando sobre isso. Isaac, o que explica, na sua análise, é claro, essa queda na geração de empregos no fim do ano passado? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André, e a todos que nos assistem. André, o relatório de janeiro agora do governo do estado de São Paulo mostra que houve uma queda na arrecadação de 0,6% e no acumulado de 12 meses, mais de 8%. Então, mostra que a atividade econômica no país vem desacelerando e o que é preocupante, mostra que o empresário não está confiante, que a inflação mostra que ela não teve uma queda significativa, apesar da gente ter ficado dentro da meta do Banco Central estabelecido, e que a tendência é que esse cenário continue ao longo de 2024. É isso que eu já ia perguntar, então. Não há ali um cenário de melhora na sua análise para os próximos meses? Não, André, não há. Até porque a política macroeconômica do governo federal, do governo Lula, ela é muito ruim, ela é perniciosa, ela gasta demais e não demonstra para o empresário confiança em investimentos no Brasil. Então, nós temos acompanhado que o investimento estrangeiro vem caindo, nós temos acompanhado que os empresários não estão confiantes com relação à pujança econômica, então isso traz um reflexo importante. É importante salientar o seguinte, nós vamos ter uma clareza de como está a nossa economia a partir de abril, maio. Né? O final de ano sempre há alterações por conta de empregos temporários. Preciso lembrar que nós tivemos a pior Black Friday dos últimos 11 anos, nós tivemos o pior Natal agora em 2023. Então, vem demonstrando que a população também não está confiante em ter esses gastos e essa economia. Então, o que acontece? Quando não se há confiança no governo federal para investimento, isso acaba acontecendo. E aí já começa, claro, a trazer uma preocupação, né? Exato, André. Essa preocupação ela existe pelo seguinte, o nosso governo municipal aqui demorou demais para fazer algumas implementações para a melhoria do ambiente econômico. Facilidade com o empresário abrir empresa, facilidade em aprovação de projetos na prefeitura. Então, o que acontece? O próximo prefeito ele precisa ficar atento e melhorar a condição e o ambiente para a cidade para que a gente possa retomar os empregos. É preciso lembrar que nós perdemos dois grandes players no e-commerce para uma cidade vizinha nossa aqui de Ribeirão. Então, é preciso que o próximo prefeito esteja atento a isso, para que facilite o ambiente, para que a gente possa gerar novos empregos. Isaac Barreto, cientista político, agradeço muito mais uma vez a sua gentileza aqui sempre com a gente no Jornal da Clube. Um grande abraço, Isaac. Um abraço, obrigado, André. Até mais.